Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estão todos bem? Casa cheia. Sejam bem-vindos ao Ateliê do Bexiga, que é, além de muitas outras, de ser a casa de muitas editoras, etc., é também a casa da Jacobin Brasil. Eu sou a Aline, meu nome é Aline Klein, eu sou editora da Jacobin, e a gente está aqui hoje, pra gente é um dia de muita alegria, que a gente está aqui para lançar a nossa nova edição. E eu queria começar falando um pouquinho antes de mais nada, de que ela está à venda. Ela é parte do nosso financiamento, da nossa razão de subsistência, é ela que, digamos, paga os boletos da Jacobin. Então a gente conta muito com a ajuda de todos os nossos leitores, todos aqueles que gostam do nosso trabalho, ou que, ao final desse encontro hoje, se convencerem de adquirir uma edição, mas não só uma, mas a gente tem aqui a nossa coleção completa. Hoje o gerente, que está aqui do lado, ficou maluco e está fazendo uma super promoção. Então, cada revista dessa está saindo individualmente a R$50. Os outros números, né, os números anteriores, estão saindo a R$30. E se vocês comprarem 3 revistas, vocês vão pagar a bagatela de R$100. Então, esse é o primeiro recadinho que eu tinha para dar hoje. Mas a gente convidou vocês aqui, e eu vou apresentar daqui a pouco os nossos convidados que estão aqui comigo, para discutir um pouquinho o tema geral dessa edição. Como vocês estão vendo, é uma edição que trata sobre um tema que nos é muito caro, que é a ecologia. Como somos uma revista socialista, e para quem não conhece a Jacobin, que tem a certeza absoluta de que somos uma revista socialista, temos lado. Hoje a gente estava no evento do Lula, e aí eu entrei como imprensa para cobrir a Jacobin, e aí a gente estava falando sobre parcialidade, e disse, não, eu trabalho para uma revista extremamente parcial. Nós defendemos o socialismo e não nos escondemos em nenhuma sombra, etc. Essa revista, então, é sobre ecologia e luta de classe, mas ela tem como tema, o carro-chefe, a Amazônia, a nossa maior floresta, uma das maiores do mundo, lar de milhões, mais de 30 milhões de espécies animais e mais de 30 mil espécies de planta. O Vitor, aqui que está do meu lado, é biólogo, depois confirma se os números são certos. Quando a gente pensou em fazer essa edição sobre a Amazônia, muitas coisas passaram por nós e pela nossa cabeça, assim, as nossas discussões e a discussão com os nossos conselheiros, os nossos amigos e colegas que trabalham, que constroem junto essa revista. De maneira genérica, a gente poderia seria fácil produzir uma revista com textos que essencialmente criticassem o escalabro que a gente se encontra hoje e que se encontra na nossa floresta hoje sob o governo de Bolsonaro. Acho que todo mundo aqui que está nessa sala tem acompanhado como nos últimos anos, desde que o presidente, o Facínora, que nos governa hoje, assumiu o poder, o nível de destruição, avanço dos garimpos ilegais, da destruição da mata, derrubada de áreas de conservação, a morte, perseguição e a violência com as comunidades indígenas. A gente está acompanhando agora um caso bárbaro da comunidade Yanomami, em Roraima. E tudo isso permeava. Então a gente poderia ter feito, no início, uma edição de denúncias. Muitas denúncias. Seria fácil preencher essas 120 páginas que a gente está apresentando aqui para vocês hoje. Mas a gente tomou um outro caminho, que é um caminho já conhecido aqui dentro da Jacobin, que é o caminho com o qual a gente também construiu essa edição do Paulo Freire, que é o olhar para o coração das questões. Então, quando a gente está falando de ecologia e da Amazônia, para nós, que somos socialistas e acreditamos num futuro sem desigualdade e exploração, era impossível não olhar para a gente que habita a Amazônia. Aqui na Jacobin a gente queria, ao discutir esse tema, e ao trazer os nossos parceiros, que eu vou apresentar daqui a pouco, a gente queria lembrar que não existe ecologia ou um debate sobre a defesa ou a preservação das nossas florestas se a gente não olhar para os povos que ali habitam, para as pessoas que há milhares de anos, muito antes dos invasores chegarem nessas terras, há 500 anos, muito antes disso já habitavam, construíam, viviam e enfim, se estabeleceram naquela terra. Então, esse era o primeiro olhar. E aí, dentro desse olhar, um outro recorte, que é o recorte da luta de classe. O recorte de quem olha para as lutas que são promovidas nesses territórios. Então, nós fomos
até a Amazônia, através de uma parceria, e já vou começar aqui apresentando, com a Prefeitura de Belém e os socialistas que ali habitam, e a Cláudia Horn, que trabalha na Prefeitura, vocês vão conhecer, ela é editora associada dessa edição, escreveu alguns artigos, fez algumas entrevistas, e junto com os nossos camaradas, os que a gente já conhecia, etc., da região amazônica, a gente foi desenvolvendo esse trabalho que é apresentar um projeto um projeto gráfico, porque são muitos os artistas também amazônicos, mas um projeto de discussão que debata a essência da razão de ser dessa revista, que é como vivem, quais são as dificuldades e qual é o futuro da nossa gente na Amazônia brasileira. E dentro do debate ecológico, o que nos norteou, a partir muito da visão de Chico Mendes, que foi como um farol para a gente ao construir essa revista, a noção de que, a gente até fala, né, que ecologia sem luta de classes, sem incorporar a visão e a experiência e a luta dos povos que ali habitam, é pura jardinagem neoliberal. A gente queria justamente, a gente está aqui em São Paulo hoje, muito longe da Amazônia, num dia frio, e existe entre nós uma disputa com a ideologia neoliberal de que defende como parte da solução, digamos, para os problemas ambientais e ecológicos que a gente tem hoje no mundo, a diminuição do impacto humano, necessariamente dizendo, excluam os seres humanos. Então, quando o ser humano, a gente viu muito isso na pandemia, né? Quando o ser humano sai de cena, a natureza cura, ou a floresta renasce, a natureza está curando, ou ações individuais, etc. Era justamente contra isso que a gente queria, ou em relação a essa visão que a gente queria travar uma disputa. A nossa concepção de futuro, e isso envolve o futuro na cidade, no campo, mas o futuro da Amazônia, tem a ver diretamente com a vitória da classe trabalhadora e dos povos que habitam esses territórios. Por isso aqui vocês vão encontrar autores de toda a região amazônica, desde autores de Chapuri, a cidade do Chico Mendes, até professores da Universidade Federal do Pará, intelectuais, artistas, ativistas, e todos eles estão expressos aqui dentro dessa edição. Para a gente que acredita no triunfo da justiça da classe trabalhadora, da justiça dos explorados, era impossível, como é qualquer outro tema, fazer uma discussão sobre ecologia sem levar esses pontos em conta. Quais são as condições de luta e qual que é o patamar hoje da luta pelo socialismo, e o socialismo no nosso tempo, né? Através da experiência dos povos indígenas, das experiências daqueles que lutam de fato, abandonando essa visão neoliberal pelo meio ambiente, pela natureza, pela selva, pelas nossas matas, etc. Aqui comigo, e aí já vou apresentando, essa foi a introdução um pouquinho do que é essa edição, mas aqui comigo eu tenho então a Cláudia Horn, que é editora associada nossa da Jacobin, que ajudou muito e que vocês vão poder ler os artigos que ela escreveu nessa edição, tem uma entrevista com o prefeito de Belém, Edmilson. Ao meu lado direito eu tenho o Vitor Marques, que é também nosso jacobino, mora aqui desde o princípio, editor associado também, que também tem um artigo interessantíssimo junto com o Gabriel Aguiar, vereador de Fortaleza, sobre uma transição, digamos, ao futuro, um debate, como se encaixa o nosso debate hoje ambiental e ecológico nos problemas e nas demandas futuras. Gregório Gananian, acertei? Fotógrafo que ajudou muito, vocês vão ver que lindo que são as fotos que ele tirou lá no Pará também. São fotos de Fordlândia, para quem não conhece a história vai conhecer tanto com a edição e aqui depois na nossa conversa, uma história interessantíssima. E o Hugo Albuquerque, que é o nosso publisher, e que também tem um especial junto com o Gregório, eles escreveram esse tema, essa peça sobre Fordlândia. A nossa ideia aqui hoje era apresentar esse trabalho, que para nós é muito caro. Nós fizemos o lançamento nacional dessa edição em Belém do Pará, uma semana atrás, no Solar da Beira, junto com as principais lideranças de esquerda da cidade. Então, tinham conosco secretários, deputados, parlamentares, o prefeito Edmilson Rodrigues, que é um prefeito socialista, o único prefeito socialista de uma capital do nosso país hoje, no Brasil de Bolsonaro, numa cidade grande, uma das maiores do país.
e Carmen Foro, uma importante dirigente agricultora familiar, ribeirinha do Alto Tocantins, e muitos outros ativistas, enfim. Depois a gente, ao longo da conversa, vai relembrando, e vocês também podem acompanhar esse lançamento e essa mesa. Tem no YouTube, o vídeo está no YouTube, no canal da Autonomia Literária, e também nas nossas redes, no nosso Instagram e no nosso site, que eu também convido a todos sempre a acompanharem, porque o site ele é diário. A gente, todos os dias, publica de 2 a 3 textos, totalmente de graça, e o que financia é a venda desse belíssimo produto feito com sangue, suor e muitas lágrimas, mas que vale a pena, porque é parte da nossa tarefa, da nossa missão enquanto defensores do socialismo para agora, para o nosso tempo, para a nossa gente. Então vamos começar a nossa conversa, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Eu vou passar primeiro para o Vitor Marques, nosso editor. Bem-vindos, pessoal. Obrigado, Aline, obrigado a todas, todos que apareceram, camaradas, companheiras, companheiros. Até agradecer a presença de vocês. Toda vez que a gente faz um evento, fica aquela ansiedade, será que vai vir alguém? E vocês vieram, isso nos alimenta de animação, de entusiasmo. Como a Aline já falou, né, aqui nós estamos apresentando a revista para vocês, porque o lançamento nós já fizemos. Né? Fizemos em Belém há uma semana atrás. Para nós era importante fazer esse lançamento na Amazônia, né? Uma capital amazônica como é Belém, e uma capital muito peculiar, porque ela é governada pela esquerda, o que não acontece em nenhuma outra capital, infelizmente, no Brasil agora. Né? Temos que mudar isso, mas no momento Belém é a nossa capital, governada por um prefeito convictamente e orgulhosamente socialista, que é o Edmilson, que esteve com a gente, nos recepcionou de braços abertos, passou lá falando quase uma hora no nosso evento. O pessoal fala que ele é o Fidel Castro do Pará. E estavam também presentes na nossa mesa com a Carmen Foro, que a Aline também já mencionou, que é uma líder agricultora, ribeirinha e secretária-geral da CUT, né? A primeira secretária-geral mulher, e ela falou a primeira mulher que assumiu já a presidência da CUT, né? Foi presidente da CUT em alguns momentos aí, assumindo uma vacância. Bom, gente, então, primeira coisa que eu queria falar para vocês é, na verdade, o seguinte, fazer a nossa propaganda. Comprem a revista. Se vocês já são assinantes, eu peço que vocês aproveitem e comprem mais uma aqui para dar de presente. Pode ser para a mãe, inclusive. Né? Se vocês já compraram, eu peço que vocês façam assinatura aqui. Tá? E por que eu peço que vocês comprem a revista? Eu estou fazendo essa propaganda descarada aqui. Porque é basicamente a nossa maneira de pedir um superchat, né? Hoje em dia as pessoas têm os seus canais de YouTube, lá doem aqui, façam um superchat e tal. A gente quer que vocês comprem o material. Porque esse material garante a nossa atividade no site. Esse é um material caro, de muita qualidade. Todos os textos são extensivamente curados, tem um processo de comissionamento muito fino, a arte é uma coisa caprichosa, como vocês podem ver, né? Então, para pagar os artistas, também para fazer a capa. Porque qual é o sentido de ter um material impresso se ele não é extraordinariamente bonito? Né? Então é uma coisa legal para vocês terem na casa de vocês, vocês presentearem, mas do ponto de vista político, ele mantém a nossa atividade online. Tá certo? E isso chega a tivemos mais de 10 milhões de usuários únicos lá acessando o site, são, né, centenas de milhares de acessos mensais. E esse trabalho que a gente faz é o nosso trabalho de massas, digamos assim, né? É gratuito, chega a mais gente, ele só pode existir se a gente tiver, né, a nossa estrutura, o nosso aparato, e o nosso aparato é a revista. Então, quem achar o trabalho da Jacobin legal nas redes, eu peço também que, se possível, se torne assinante, que é uma maneira de apoiar politicamente o projeto. Tá? Então, feitas essas entradas, a gente não quer fazer uma rápida apresentação. Hoje é mais um dia de
de comemorar, de confraternizar, famílias, minha família está por aqui, cadê a Sofia ali, minha sobrinha, tá? Dar um abraço em vocês, rever vocês, então eu não vou me estender muito. Mas eu queria passar algumas mensagens. A primeira mensagem é o seguinte: o principal desafio da esquerda nesse século é enfrentar a crise ecológica. Nós estamos no meio de uma catástrofe ambiental em curso. Não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já está acontecendo. Certo? E essa catástrofe afeta as outras espécies com as quais nós compartilhamos esse planeta. Infelizmente, nós temos a responsabilidade de estar ocasionando um processo de extinção em massa, que geralmente só acontece na Terra quando cai um meteoro, tem uma erupção vulcânica desastrosa, alguma coisa assim. Nós estamos produzindo isso, um processo de extinção em massa aceleradíssimo, tá? Mas a nossa própria espécie já está sentindo os efeitos também. Vocês viram agora a onda de calor, por exemplo, na Índia, né? O aumento dos eventos climáticos extremos, secas em alguns lugares, chuvas torrenciais em outros, para não falar do fato de que nós estamos envenenando a nossa água, o nosso ar e os nossos alimentos, tá certo? Com efeitos diretos na própria saúde da nossa espécie e, sobretudo, na saúde da nossa classe, que é aqueles que têm menos condições de se proteger da poluição. Ninguém vive fora da Terra, né? O sonho dos bilionários de ir para Marte, coisa assim, é um sonho também. Então, isso afeta todo mundo. Mas a nossa classe é a que mais respira poluição, fica doente e morre por isso, se contamina com a poluição, seja industrial, que a gente joga no cisto. Então nós temos essa missão, essa responsabilidade histórica a fazer. Mas não se enganem, a gente só pode cumprir essa missão se nós produzirmos um movimento de massas confrontacional. Existe a concepção burguesa, que está disputando também a crise ecológica, que acha que a gente vai resolver a crise ecológica fazendo umas ONGs, né, sensibilizando as pessoas, tá? Ou fazendo atividades individuais, ou por mecanismo de mercado, como crédito de carbono, esse tipo de coisa. Tá certo? Essa abordagem está falida. Ou a classe trabalhadora apresenta o seu próprio projeto, o seu próprio programa, em defesa das maiorias sociais, inclusive para o seu próprio bem-estar, para a melhoria da sua vida material, ou nós estamos ferrados, todos nós. E isso é uma responsabilidade, isso é uma tarefa militante, que nós temos que abarcar. E não é o projeto ecológico da classe trabalhadora. Tá? Quais são as demandas ecológicas da classe trabalhadora e quais são as reformas, as políticas públicas, as bandeiras de agitação que têm capacidade de atrair os trabalhadores, colocá-los em movimento de maneira organizada para disputar o poder e vencer. Porque nós precisamos vencer em um tempo recorde. Nós não temos tempo a perder. Tá? Para falar rapidamente do texto que eu escrevi junto com o Gabriel Aguiar, né, e outra companheira lá do Ceará também, 3 cearenses, 3 biólogos, mas eu estou chamando esse nome do Gabriel Aguiar porque ele é do PSOL, um vereador do PSOL jovem. Conheci ele na biologia, fazendo curso de filosofia da biologia junto com ele. Né? Mas hoje a gente está discutindo isso juntos. Né? E eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tá? Então nós estamos fazendo um esforço conjunto, multipartidário, digamos assim, de pensar programaticamente. Não apenas dizer o que a gente não quer, não apenas dizer não apenas resistir, mas dizer o que nós queremos colocar no lugar. E algo que possa ter um apelo majoritário, que possa encantar uma multidão de corações e mentes, colocar as pessoas em movimento. Tá certo? E para isso, nós vamos ter que dizer, olha, qual é a nossa principal responsabilidade hoje no Brasil? Tá certo? Onde vem, por exemplo, a maior quantidade de emissões de carbono? Nas mudanças do uso do solo. Tá? Diferente de outros países. Qual é a nossa primeira responsabilidade? Manter a floresta em pé. Desmatamento zero. E isso tem que ser uma política de governo. E já para esse governo agora. Quer ele queira, quer não. Nós temos que pressionar o próximo governo, que eu espero que seja um governo do Partido dos Trabalhadores,
tá certo? Mas nós temos que pressionar. Desmatamento zero. Isso significa que acabou, não pode mais destruir a Amazônia, parou agora. Né? E polícia em cima de quem tentar, tá certo? Aí a mão visível do Estado usando o seu poder coercitivo. Mas para isso tem que ter alternativas econômicas. Para várias pessoas, inclusive pessoas muito pobres, proletários, pessoas da nossa classe, que não tem nenhuma outra alternativa de vida senão participar dessas atividades que outros estão lucrando, mas é o meio de subsistência. Então nós temos que garantir que as pessoas estejam incluídas nesse programa. Não é a mata preservada em pé, sem ser humano. O nosso foco tem que ser como isso é do interesse, se torna do interesse de classe, tá certo? Dos setores populares. Então nós temos inclusive que conectar no imaginário popular transição ecológica com pleno emprego. Porque no imaginário popular, ecologia está muito ligada assim, não faz coisas, tá certo? Né? Reduz, não constrói ou não faz indústria, coisa assim. Então as pessoas pensam, vai afetar o meu emprego. A minha atividade vai acabar por causa dos ambientalistas chatos. A gente tem que produzir, formular um programa positivo que conecte pleno emprego com transição ecológica, com justiça ecológica. Tá certo? Isso pode ser, inclusive, uma oportunidade de reindustrialização para o Brasil. Novos tipos de indústrias, verdes, inclusive de alta tecnologia, seja na energia, seja formas de mudar a produção industrial, nós temos que rever a nossa produção industrial. E nós vamos precisar disso de muito investimento público e de muita pesquisa. Não dá para fazer isso via mercado. Essa coordenação anárquica do mercado não resolve. Então vamos ter que ter planejamento que vai dizer essa atividade não pode fazer mais, temos que aboli-la, e essa atividade nós temos que fazer muito mais. Tá certo? E isso só vai acontecer se a gente tiver um movimento de massas que possa colocar medo nos proprietários. Tá certo? Bom, vocês não mandam mais aqui, nós agora que estamos falando grosso. Tá? Os de baixo. E isso envolve uma coalizão. Na revista, com isso eu quero terminar, uma das figuras, digamos assim, que ilustra todo esse nosso percurso, essa nossa proposta, é o Chico Mendes. O Chico Mendes está na vanguarda do pensamento social ecológico mundial. Digamos assim. A gente poderia até chamar o Chico Mendes um ecossocialista avant la lettre. Né? Porque o Chico Mendes era um sindicalista. E ele sempre interpretou a própria luta ecológica dele, sobretudo como uma luta de classe. Como uma luta dos trabalhadores extrativistas que viviam na floresta, da floresta, e que tinham, portanto, interesse na manutenção da floresta. Então esse Chico Mendes, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que foi dirigente da CUT, que foi do primeiro Diretório Nacional do PT, era um Chico Mendes preocupado em fazer coalizão. Coalizão entre os vários trabalhadores da floresta, coalizão entre as populações indígenas, né? Por exemplo, a Aliança dos Povos da Floresta, são os extrativistas junto com os indígenas, tá? Mas aliança com os trabalhadores urbanos, fabris também, porque quando o Chico Mendes ficou sabendo que estavam querendo montar um partido de trabalhadores, ele pegou um ônibus, saiu lá do Acre, veio aqui para São Paulo, eu quero conversar com essas pessoas. Né? Então nós temos essa inspiração, esse modelo. Tá? Bom, eu não podia deixar de terminar a minha fala sem falar de política. Também. Política até muito conjuntural. No dia que nós lançamos lá em Belém, foi o dia que o PSOL declarou apoio à candidatura do Lula. E acho que foi muito feliz até que nós simbolizamos isso, colocando duas grandes lideranças, uma do PT e uma do PSOL, na mesa para falar juntos. Né? O Edmilson, uma figura histórica do PSOL, prefeito, e a Carmen Foro, da CUT, petista, inclusive vai ser candidata a deputada federal. Hoje que nós estamos fazendo esse evento, nós estamos fazendo ele praticamente vindo direto, né? Eu aqui, a Aline e a Cláudia também, tá certo? Do lançamento da pré-candidatura do Lula. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte,
Eu acho que nós temos que eleger o Lula. A Jacobin é uma revista multiconfessional, então vai ter gente que vai escrever pra gente que não acha isso, que tem que votar no Lula no primeiro turno. Eu acho. Tá? Talvez eu consiga convencer vocês, talvez não. Mas o que eu tenho certeza é que votar no Lula não é o suficiente. Tá? Não é o suficiente. Nós somos uma publicação socialista. Nós acreditamos que o papel dos socialistas não é, como dizia o Marx lá no manifesto, criar partidos fora da classe, apartados da classe, um partido próprio. Os socialistas têm que entender o que está acontecendo, uma responsabilidade de reflexão intelectual, saber as tendências, como é que funciona o capitalismo, para onde é que as coisas estão indo. E precisam, em cada luta particular, em cada momento histórico conjuntural, representar a perspectiva comum do conjunto do movimento. É isso que os socialistas têm que fazer. E hoje eu acho que isso significa fazer de tudo para derrotar o Bolsonaro, para tirá-lo da presidência, pela ameaça que ele significa à democracia, mas inclusive pela ameaça que ele significa ao planeta. Porque o programa de destruição da Amazônia que o Bolsonaro está avançando não vai nos impactar apenas a nós, mas a toda a humanidade. Tá certo? Mas isso não é o bastante. Nós precisamos derrotar essa expressão mais visível do fascismo, mas nós temos que derrotar as raízes do fascismo, nós temos que derrotar as causas do fascismo. E para isso a gente precisa de uma estratégia socialista. A gente precisa aumentar o poder dos de baixo, diminuir o poder dos de cima. Então o que eu convido a vocês, nesse momento aqui festivo do lançamento, é: vamos derrotar o Bolsonaro, mas vamos construir uma alternativa de sociedade. E essa alternativa só pode vir a partir das lutas de baixo da classe trabalhadora. Obrigado, pessoal. Que é socióloga, acabou de entregar um doutorado na London School of Economics, falei certo? E vive no Pará há muitos anos. Então eu chamo ela... A Cláudia nasceu na Alemanha, mas vive no Pará, uma teuto-paraense. Das mais paraenses que eu já vi. Vitor teve também no Pará com a gente pôde atestar a paraensice da Cláudia. Mas eu queria só dar sequência à nossa conversa, depois a gente ouviu o Gregório, o Hugo, e agora a gente vai ouvir a Cláudia. Mas, bom, é isso. Depois eu faço meu comentário sobre depois da fala. Vamos lá, Claudinha. Então, boa tarde. Boa tarde todo mundo. Eu sou a Cláudia, muito obrigada pelo convite aqui na mesa. É a minha primeira vez aqui na Autonomia Literária. Primeiro, vocês percebem, eu não sou paraense. Eu não... Mais alto. Assim? Sim. Eu não sou belemense. Na verdade, não passa um dia que não alguém me fala, tipo, você não é daqui, né? Na verdade, são 10 vezes por dia. Com certeza, não é mentira, não. Então, eu moro em Belém. E também as pessoas me perguntam o que eu faço como alemã em Belém, se eu fosse bióloga ou uma pessoa que trabalha na cooperação internacional. Então, na verdade, o que eu faço é estudar a economia verde de perspectiva crítica e justiça climática. Em Belém, então eu moro em Belém faz 4 anos. Eu fui lá para fazer a pesquisa na London School of Economics. E assim, estava na pandemia, né, na eleição de 2020, e às vezes história acontece também, um pouco assim. Na pandemia, eu, como muitas pessoas, vivia uma crise, eu não consegui produzir, todo mundo me falou de voltar para a Alemanha, eu fiquei tipo a única alemã restando em Belém. Estava meio, muito sozinha lá, não consegui produzir. Mas aí,
eu já vivi na minha vida algumas situações assim. Eu morei em Nova York há muitos anos e Occupy Wall Street aconteceu agora. Isso não foi a mesma coisa, mas num tempo de Bolsonaro, aí quando começou a campanha do Edmilson e o período eleitoral em Belém, foi alguma coisa muito diferente, de muita esperança. Eu tendo estudado tanta política, né? Eu estudo a política ambiental no Brasil desde os anos 90, então eu estudei muito, mas não enxerguei, não entendi muito bem como funciona mesmo a política no nível municipal. Mas aí começou a campanha e foi muito especial. Eu acho que agora você podia mostrar essas fotos, né? Sim, você vai apagar a luz. Tem umas fotos não muito especial, não vi uma curadoria, eu só escolhi agora. Tem um tempinho de ligar o projetor. Conta o que são essas fotos. Conta o que são, enquanto aparece. Então, o Edmilson, ele já... porque, né, é o único capital, como vocês falaram, né, o único capital que tem um governo popular do PSOL. E, vocês provavelmente se perguntam por quê e como. Eu também. Mas assim, foi muito especial. Aqui tem algumas fotos, isso é o comércio em Belém. Eu acho que vocês nem passaram lá. Grande bagunça lá. Tipo, aqui, eu acho a feira, né? Feira de 25, eu acho meio assim, no comércio. 25 de março, né? Não dá para ver muito bem. Mas eu acho que isso foi na época de Natal, né? Então, tem lá a menina... A menina pai de Natal. Pode passar, eu acho. Vai me falar. Ok. O comércio. Passando lá no comércio. Mas realmente, lá no comércio, no Vero Peso, o Edmilson era muito popular. Ele era prefeito já uma vez, 2 termos em 1997 até 2005, quando ele se mudou do PT. Ele era prefeito do PT, mudou para PSOL depois. Ok, pode passar. Até tive uma música do Ed voltou. O Ed voltou. O Ed voltou. Isso é também um comércio. Isso é o Vero Peso. Que ano que é? Agora, 2020. Também o Vero Peso. Eu não sei, alguém aqui já foi para Belém? Mas é uma zona muito popular, né? Como se fosse aqui em São Paulo o mercado municipal, né? Sim. É o maior mercado do Brasil. É o maior mercado do Brasil. Sim. E o lançamento estava ao lado de lá, mesmo ao lado. Aquele outro prédio agora no futuro anterior, onde foi? Ok. Isso foi a noite Da Vitória. da Vitória. Isso na plena pandemia. Ok, eu acho que foi isso. Então, e a campanha foi muito bom, mas também foi muito perto, porque tive um outro candidato bolsonarista. Isso não foi coincidência, né, porque Edmilson é muito popular, então tive um outro candidato, Iguchi, do Partido Patriota, e ficou, no segundo turno ficou muito perto. O Edmilson ganhou com acho 22%, e por causa de uma frente forte de vários partidos da esquerda. E assim, ganhou. E também agora, eu acho que você não falou, eu trabalho na prefeitura. Depois eu fiquei muito empolgada e consegui residência no Brasil para trabalhar como DAS na prefeitura.
na administração municipal, então eu sou assessora de projetos internacionais na Secretaria de Planejamento do governo do Edmilson. E assim também, o governo dele caracteristicamente é uma aliança do PSOL com o PT. O Edmilson tem o vice, o Edilson Moura, que é do PT, e tem várias outras secretárias também que são do PT. Por exemplo, a Ivanice Gasparin, que é a Secretaria de Saneamento, é também do PT. Então, isso, eu queria compartilhar um pouco isso com vocês, que Belém é um lugar interessante com uma esquerda muito forte. E também, já no passado, o governo do Edmilson foi popular por causa do orçamento participativo, mas também de grandes programas de macrodrenagem. Então, muitas pessoas nas periferias de Belém lembram muito bem do Edmilson, por isso ele ficou muito popular. Agora também começaram esses programas de novo, orçamento participativo, planejamento participativo, só que agora, 20 anos depois, é um outro cenário. Então, são novos desafios também da prefeitura. Belém, por exemplo, dos 10 capitais, ou das 10 cidades do mundo, eu acho, ou do Brasil, não, eu acho do mundo, com pior saneamento, Belém é o sexto cidade. Então, saneamento é um grande problema, e também uma expansão da cidade muito precária. Então, tem uma periferia muito precária. O que eu queria mais dizer? Sim, mas enfim, não é só a prefeitura, mas também a esquerda geral em Belém, que é muito interessante. Isso foi uma chance muito legal que Jacobin veio, porque a gente fez muitas entrevistas com vereadores do PSOL, por exemplo, que vocês podem ler nas próximas semanas. Na Jacobin, a gente fez entrevista com Lívia Duarte, uma vereadora do PSOL, com a bancada das mulheres amazonidas. A gente também fez uma entrevista com Carmen Foro, que vocês podem ler. E, assim, eu acho que eu vou terminar aqui por enquanto, e vocês podem me perguntar mais também sobre assuntos da ecologia e luta de classe, que na verdade é a minha especialização. Mas eu sou multifuncional também. Muito obrigada. E desculpa pelo sotaque. Muito obrigada, Cláudia. Então, a Cláudia tem 2 artigos na revista que são interessantes. Um é a entrevista com o Edmilson, da experiência que ela contou, que tem essa força popular. O Vitor estava dizendo antes, as 2 falas se conectam em um sentido, e eu queria fazer essa conexão. O Vitor estava falando sobre as demandas da política no tempo de hoje e nos dias de hoje, aquilo que a gente tem para resolver de problemas, e o primeiro, sem sombra de dúvidas, é tirar o Bolsonaro do poder e colocar alguma alternativa que nos abra espaço, ou abra espaço para a nossa classe fazer as disputas que a gente tem que tratar. E aí tem um outro debate que se intercruza com isso, que a Cláudia aborda na edição, que é sobre os créditos de carbono, uma perspectiva crítica sobre o mercado de carbono e o que as falácias que isso representa, né? Como isso é parte de uma alternativa irrisória para resolver um problema, os problemas que a gente já tem que resolver agora, para que o mundo, enfim, que a gente não destrua de vez o nosso planeta. Agora eu queria, obrigado, Cláudia, o seu sotaque está muito bom. Agora eu queria passar para o Gregório, para o Hugo, desculpa. E aí, aqui, enquanto isso vai estar rodando, o Hugo vai explicar bonitinho, mas essas são algumas das fotos do trabalho do Gregório que estão dentro da nossa revista também, que é um trabalho que ele fez na região de Santarém, em Fordlândia, né? E agora vou passar a palavra para o Hugo Albuquerque. Tem um microfone aí, né? Aí apaga a luz depois. Apaga a luz depois, Greg. Vou ser um pouco breve, meu nome é Hugo Albuquerque, eu sou da Autonomia Literária, que é editora, que é publisher da Jacobin. O Cauê, meu sócio, está aqui também, Manu não pôde estar hoje.
estamos nessa luta e a gente está muito feliz de ter vocês aqui no nosso espaço coletivo, que a gente ajuda a construir aqui no Bexiga, baseado na economia solidária e tudo mais, que está reabrindo finalmente agora, e a gente está muito feliz de poder voltar a fazer eventos, depois de a gente ter sobrevivido a tudo isso que a gente passou aqui, que é um pouco a história da Jacobin também. A gente sobreviveu a uma hecatombe conduzida por um governo fascista que gerenciou uma pandemia de modo que matou centenas de milhares dos nossos compatriotas, o que é uma enorme tragédia. Mas isso também nos impele à luta. E é um pouco dessa conversa da Jacobin aqui no Brasil. Me recordo lá em 2018, quando o Bolsonaro se encaminhava para ganhar essa eleição, e o Vitor veio aqui, a gente foi conversar sobre várias coisas, e sempre com o ânimo do Vitor lá falando da Jacobin, da importância disso, e do que é essa cena nos Estados Unidos e do que estava fazendo no mundo de pautar esse tema do socialismo democrático. E era o momento mais contraditório possível para imaginar uma revista e um site falando abertamente de socialismo. Era o momento em que a extrema-direita, não só a direita, mas a extrema-direita estava mais forte no Brasil. E a gente falou, vamos tocar adiante, vamos ser essa coisa antagônica e tentar realizar um pouco esse sonho aqui no Brasil, né? Vamos seguir. E depois a gente foi montando nossa equipe, a Aline, Zig, que não pôde estar aqui hoje. E a gente construiu, chegou nessa 4ª edição, e a gente fica muito feliz porque o projeto ele evoluiu, o site está lá uma maquininha, o Cauê lá editando, a gente entrevistando um monte de gente legal, o Elias que está aqui, o Sebastian que logo vai ter também uma entrevista lançada lá, e tantas outras pessoas queridas, jogando material gratuito nas redes, pautando o tema do socialismo democrático sim, e se opondo a esse governo fascista que assola o Brasil e o mundo. E agora, num dia como esse, maravilhoso, com o lançamento da pré-campanha do Lula também, e fazendo a chave também dessa virada, da gente se colocar antagonicamente a esse projeto, não que isso encerre a necessária luta que a gente vai ter para reconstruir esse país e empurrar isso mais para a esquerda. A ideia dessa edição foi trazer mais essa questão brasileira, essa particularidade brasileira para essa luta universal do socialismo. E nada mais brasileiro, e às vezes tão escanteado e ignorado em matéria de Brasil, que a Amazônia. E a Amazônia enunciando como esse sujeito que enuncia um debate sobre ecologia e luta de classes. Daí o tema, daí que saiu essa belíssima edição, que eu acho que é a melhor das 4. A gente tem um orgulho enorme disso daí, e como o projeto vai evoluindo. E a gente acabou dando essa contribuição, eu acabei nessa edição co-escrevendo aqui com o Gregório, essa coisa da coescrita, e uma coescrita sobre Fordilândia, que está naquela realidade de Alter do Chão no oeste paraense, tem muito a ver com a luta que se travou agora também, durante a pandemia, que a gente cita, que foi até o nosso querido Aguilar aqui, nosso decano, que foi lá, grande discípulo lá do Mário Schemberg, lá parceiro do Marighella, que está aqui nos prestigiando hoje, que a gente cita no nosso artigo, que foi quando os brigadistas, lá em Alter do Chão, foram apagar o fogo, e as pessoas inverteram a situação e acusaram eles, numa coisa que além de trágica miliciana, era kafkiana também. O que é um pouco o retrato desse Brasil. E a gente foi lá, o Aguilar insistindo para a gente, não, tem de pautar, tem de trazer essa denúncia aqui para São Paulo. E a gente fez isso, lá em 2019. Porque, no fundo, não é uma questão da Amazônia, é uma questão aqui de São Paulo e de como São Paulo acaba sendo esse centro do Brasil, esse núcleo do Brasil, núcleo do capitalismo brasileiro, e participa ativamente da destruição da Amazônia. Então, essa luta está conectada, porque muitas vezes a luta aqui da Jacobin está colocada num plano internacionalista e de entender o socialismo como essa experiência universalizável que tem de ser universalizada. Mas falar em internacionalismo num país continental como o Brasil é falar também no internacionalismo interno, de unir esses Brasis de um Brasil que não se conhece. Então, fazer uma revista aqui em São Paulo e fazer esse encontro com a Amazônia é uma necessidade até pela improbabilidade. E sai uma edição dessa que tem tanta gente da Amazônia e a gente que se encontra com a Amazônia e trazendo esse encontro para vocês para pautar essa luta definitiva. E é o momento que a luta chega, que é aquilo que, do ponto de vista capitalista, o que é de mais avançado, que é o capitalismo financeiro paulistano,
e a Amazônia, que está lá resistindo. E uma grande experiência de luta que a gente narrou, que o Gregório fotografou muito bem, ele que é cineasta, ele dá uma inveja, eu que tremo a mão para tirar uma foto no meu celular, o Gregório tirou belíssimas fotos, é um profissional da área. E a gente coescreveu isso para falar dessa experiência de luta vitoriosa de resistência que foi Fordilândia, que é uma coisa que pouca gente conhece. Quando a Amazônia derrotou o que havia de mais avançado, poderoso e inclemente no capitalismo internacional. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar e o Gregório vai apresentar aqui. E a Cláudia está falando, todo mundo tem sotaque, Cláudia. Eu quero falar alemão, metade de bom que você fala português. E eu tenho sotaque paulistano. E todo mundo tem sotaque. É pior não, o sotaque o Gregório, paulistano. ele é um paulistano que admite que tem sotaque em São Paulo. Isso é um paulistano desconstruído. Acho que ia ser bom apagar a luz. Bom, parabéns para vocês, trabalho maravilhoso, essa capa eu achei incrível, porque realmente o que vocês falaram no começo, eu acho que dentro da esquerda, às vezes a gente reproduz um pouco aquilo que a gente já sabe, e tem um certo prazer, às vezes pode ser até estranho, como se a gente deitasse numa tragédia. E aqui, além de a gente compreender a tragédia, a gente também parece que ele impulsiona para a transformação, que é o mais importante, né? Que é o que a gente busca, assim, essa capa, parece que essa Amazônia futurista tem muito para ensinar. Quando eu estava sentado com o Hugo e com o Cauê, e a gente levantou a possibilidade dessa matéria da Fordilândia, eu sou cineasta, fotógrafo quase muito pouco, assim, é mais o pensamento da fotografia. Só que na época eu estava estudando fotografia em 35mm, que é fotografia analógica. E aí veio esse convite, esse delírio de ir para a Amazônia. Eu achei interessante ir com fotografia analógica, porque o digital, você tira a foto e você já enxerga no ato que você tirou, né? Então parece que ela não dá o tempo, ela é muito produtivista. E ela não permite o erro também, porque a pessoa sempre acerta um pouquinho mais. Ah não, você piscou, tira outra foto. Eu acho que no fundo, no inconsciente, eu quis retardar um pouco o processo, ser um pouco retardado, sabe? Então foi muito interessante, que daí a gente fez essa viagem para a Amazônia. Tive a sorte de estar aqui com o José Roberto Aguilar, entendeu? Um dos nossos maiores artistas, gênio, parceiro de trabalho, companheiro. Viva José Roberto Aguilar! Viva! Essa matéria, esse trabalho só existe por conta dele, porque a primeira vez que a gente esteve na Amazônia, eu e a Daniele, foi na casa de Aguilar e da Fernanda Sarmento, a companheira dele. Então, isso existe por conta do Aguilar, né? Quando veio, assim, o Cauê falou, vamos para Fordilândia, eu já ia para lá por conta de um festival de cinema, as coisas concatenaram. Eu fui quase que cego. Assim, foi muito interessante, porque parece que quando a gente fotografa digitalmente, a gente enxerga, né? Porque você tira a foto e olha. Só que voltar a fotografar sem enxergar, ou talvez voltando para outro olho, que é o olho da apreensão, de viver, da contemplação, de entender as coisas, só tinha 3 filmes. Então eu tô meio que à deriva, mas acho que a gente chega lá como o rio, assim, tá? E eu fui para lá com 3 rolos de filme. Quer dizer, pouco mais, mas para Fordilândia mesmo foram 3 rolos. Peguei um barco em Santarém. Santarém, para quem é de São Paulo, e aqui de São Paulo a gente conhece muito pouco, né, do Brasil. Santarém é uma cidade imensa no Pará. Geralmente se pensa em Belém, mas Santarém me impressionou mais no sentido de grandeza. Porque é muito longe as coisas, é uma cidade, não sei, parece outro país mesmo, Santarém, uma estrutura diferente. Achei... E lá em Santarém você pega um barco, hoje em dia eles chamam a lancha, que são os barcos grandes, e é pouco tempo, na verdade, em 5 horas se chega a Fordilândia. Só que o que é a Fordilândia? Você desce no Tapajós, a gente até coloca no texto, o Hugo Aguilar fala que o Tapajós é o mar Egeu. É o mar Egeu porque milhões de civilizações no caminho. São povos pequenos. Rio Tapajós, assim, uma vida imensa. E do nada o barquinho te larga na Fordilândia, uma cidade meio fantasma, ou ela é conhecida como cidade fantasmagórica, as pessoas falam, é uma cidade abandonada,
Só que não é tão abandonada, tem algumas pessoas lá. E tem um Brasil profundo. Só que você chega lá, naquela coisa estonteante, aquela alegria, aquela coisa barroca que tem em Belém do Pará, do que tem no Pará, e vocês foram para Belém, né, aquele colorido barroco, de repente você chega num lugar que carrega uma melancolia assim, muito estranha. As construções americanas, tudo meio abandonado, e uma tristeza. Na hora que eu desci, eu falei, gente, que loucura, vazio, na Amazônia. E aí desci lá, caminhando assim um pouco. Vou colocar um pouco, algumas fotos aqui, a gente vai passando, tá? Pode ser, eu acho ótimo. São tantas coisas que aconteceram, vou dar para vocês assim Na Fordlândia, existe uma pousada, naquela cidade, naquela vila, não sei, tem uma pousada imensa com um monte de quartos com ar-condicionado. Eu falei, gente, o que é isso? É pousada vazia. Já achei estranho. Isso ficou para o final da matéria, eu vou chegar nesse lugar. E o nome da pousada, Pousada Americana. Isso é uma coisa que ficou guardada. Aí você chega, você passa essa caixa d'água, feita no período... Vocês sabem o que é a Fordlândia, a história? O Henry Ford, no momento que a borracha era feita no Brasil, né, durante muito tempo, látex, e aí quando teve, acho que a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, eles viram que era mais em conta fazer o látex na Ásia. No caso, nas ilhas, né, Hugo? Japão... Não, na verdade foi que o Churchill, que era ministro, ele aumentou o preço porque eles já tinham feito biopirataria com a Amazônia. Tinham pego todo o seringal e levado para lá e o mundo comprava da Ásia. Aí o Churchill, que mandava pro colonialismo, ele era liberal na época, ele vai cobrar caro o negócio. É o Firestone, que em pessoa fica desesperado e vai falar, a gente tem de plantar seringal em algum lugar. Na Flórida, aqui, talvez no Brasil. Exato. Depois que eles fizeram uma biopirataria, que é roubar a semente da Amazônia e levar para outros países para vender mais barato, esses países começaram a cobrar mais caro. Então o Henry Ford, aquele sonho de domínio deles, ecúmeno, falou assim, vamos criar na Amazônia um lugar para a gente plantar nosso látex. E na época o governo brasileiro entreguista vendeu a um preço muito baixo, uma terra imensa em plena Amazônia. E o Ford, assim, você pega os relatos da época, é impressionante essa coisa com a floresta. Eles relatam, sim, tem uns relatos dos diretores do Ford, os pesquisadores falam, gente, aquilo é demoníaco, aquilo é horroroso. Tudo que não era dominado pelo homem era um horror. Isso é uma coisa de época, talvez não seja só do Ford, seja uma coisa do século XX também. Que é querer dominar tudo, ter o domínio de tudo. Você está num lugar que é o assombro, que você não conhece, você denomina de horror, porque você não tem o controle total. E o Ford, com esse sonho, falou, vamos fazer na Amazônia, e quis implantar uma cidade estilo americana, em pleno Brasil. Uma cidade, uma indústria, todo o seu pensamento. Só que nessa matéria, no projeto dessa matéria, isso são restos da época. Peraí um pouquinho. Você vê que tem um clima meio, parece que você está num sul americano da depressão depois da escravidão. É isso que lembrou a Fordlândia para mim. Um livro do Faulkner. Assim, quem não leu, puder ler, vai entender muito o espírito do Faulkner, que é um escritor americano que explica o sul-americano depressivo escravagista. Eis aí a Fordlândia. Um americano do sul. Do sul, sendo que o Ford é do norte, mas é o espírito do sul. Esse sul norte-americano. Essas são as fábricas que estão abandonadas. É muito interessante que antes de viajar para Fordlândia, eu vi umas matérias no TripAdvisor, esse site de viajantes, e eu vi umas pessoas, gente, é tão bonito, pena que está descuidado e tal, essas ruínas. Só que é engraçado, né? Às vezes a gente tem uma coisa no cinema, na fotografia, as ruínas que não são cuidadas, parece que elas se revelam mais, né? Elas são mais vivas até do que se tivesse todo um embelezamento. Ela parece que no fundo, assim, o devir da fotografia é a ruína, porque é a vida que se foi, né? Acho que o lugar nosso, assim, da fotografia, do cinema, é dar espaço para essa vida. Aqui. Olha, mas aí tem umas coisas incríveis, porque o povo que está na Fordlândia é o povo amazônida, lindo, vivo.
E essas esperas, essa foto eu achei interessante porque ela está no eixo tudo retinho, mas ali no fundo tem uma declinação, assim, né? Isso foi um dia de fotografia, que foi meio que essa performance quase. Eu me vi numa performance, de repente eu me senti um jornalista, sabe? Eu não sou cineasta, mas foi quase sair de mim mesmo, assim, entrar nesse processo. Aqui os fragmentos, essa é a caixa d'água, aqui é uma fotografia que eu achei interessante, que tem uma coisa meio, esse primeiro plano das fotos, lembra quase uma coisa oriental, assim, de japonesa. Isso aqui, eu estava lá na Fordlândia, eu estava com uma pessoa maravilhosa, professor de história, Magno. E ele me contando, aqui estão os trabalhadores, aqui eram os diretores da Ford, com todas as injustiças. Nos Estados Unidos se trabalhava 8 horas, no Brasil a Fordlândia era 12 horas por dia. Às vezes as pessoas, a gente tem um pouco aquela coisa, né, de, mas o Ford ele industrializou, quer dizer, ele teve as suas questões para o proletariado. Só que na verdade isso é uma ilusão nossa, no sentido de que o pensamento do Ford já era um pensamento de 12 horas de trabalho no terceiro mundo, entende? Eu e o Hugo, na nossa pesquisa, a gente começou a perceber que Ford e Uber não estavam tão distantes. Essa ideia dessa fábrica-máquina, que depois no texto a gente coloca que o carro virou uma fábrica, né? Que é colocado hoje em dia, só que sem a potência da fábrica, sem o outro, ou tentando tirar a potência, porque a potência existe lá, sempre vai existir. O pessoal do Uber, a gente sabe hoje em dia o que é o galo, os entregadores. A força está lá, mesmo que elas queiram vampirizar total, ela existe, é vida. Mas você vê que o Ford já tinha esse processo de vampirização total. E eu virei para o Magno e falei, Magno, tá bom, aqui é o trabalhador, aqui é os diretores. Falei, e os miseráveis? Ele falou, é do outro lado do rio. Eu falei, como assim do outro lado do rio? Aí ele falou, do outro lado do rio era senzala. Até 1930 tinha uma senzala. Então, em plena Fordlândia funcionando, olha que o espírito modernizador no Brasil, não, explica que o capitalismo ele está sempre à base da escravidão. A gente não sabe qual o tipo de escravização, mas está lá. E isso aqui, eu tenho muito orgulho dessa fotografia, porque não orgulho da existência dela, mas felicidade de ter conseguido tirar, porque esse lugar está sendo destruído, provavelmente já não existe mais. Esse lugar que era a senzala foi comprada por um dono, hoje em dia, da indústria madeireira, e ele ia derrubar em 2 semanas, e por acaso estava lá. Isso aqui é a sombra da senzala, refletida no chão. E essa senzala, que fazia o tabaco, etc., que era utilizado na Fordlândia, atravessando o rio. A família, dona dessa senzala, até 1980, eles atravessavam de barco, sem ser a motor. Isso o Magno me explicou, para ter gente para remar, entendeu? Não, meu barco não tem motor. Meu barco, pessoas remando assim. Então são histórias loucas desse Brasil, né? Que eu vou passando um pouquinho. Esse é o professor Magno. É ele. Ele é que me levou para a senzala. Falando, cara, precisa mostrar isso, tá? Eu acho que esse trabalho da Fordlândia, né, o texto na Jacob é o primeiro ato, né? Ele vai se desdobrar em questões. Isso aqui são cadeiras da época do período Fordlândia, carros, ó. Eu não preciso nem explicar, né? A imagem diz aqui. Então, isso aqui eu achei interessante, que vocês veem como se permanece mesmo os pequenos gestos. Achei tão bonito isso, né? Uma coisa tão simples, mas é uma planta e um coração mesmo. Assim, é o que a gente quer mesmo pro Brasil, né? Coração e flor, assim, desenhado por alguma criança, alguém num carro abandonado do período da Fordlândia. Ford. Isso aqui, contradições do Brasil, a verdade vos libertará. A frase de Bolsonaro da Bíblia está lá. Assim, passou por lá também. Chega em todos os lugares. Esse aqui é um caixão que eles levavam os diretores americanos. Eis aqui um caixão de diretores americanos da Fordlândia, assim. Que eram carrascos mesmo, não é uma coisa de vilão ou de mocinho. Os caras eram carrascos, eles eram tão carrascos. E a Fordlândia, isso está no texto, o texto tem muitas palavras, mas teve uma grande revolução na Fordlândia. Os trabalhadores botaram fogo, eles expulsaram os americanos do Brasil. Essa é uma história de revolucionária brasileira, assim, que merece ser compreendida, a gente precisa entender isso. Porque às vezes tem uma ideia do brasileiro como pacato, né? E são lutadores que conseguiram expulsar
uma das tentativas americanas de domínio amazônico. Tá. Aqui a fábrica, aqui tal, isso aqui. Aqui é a Vila dos Diretores. Os faróis da época. Aqui as ruínas. Isso é do ponto de vista da senzala olhando a Fordlândia, da Casa Grande. Bem-vindo a Fordlândia. É isso, gente. Mais ou menos. Depois a gente conversa mais. Obrigado, Gregório. Essas fotos, gente, estão dentro da revista. Então, ela é um trabalho, assim, a gente é apaixonante, né? Ficaríamos aqui ouvindo e são muitas. O Gregório estava falando, por exemplo, sobre o rio Tapajós. Vocês vão encontrar aí dentro também um debate sobre o rio Tocantins, que vem sofrendo agora uma ameaça terrível. Aí, lembrando um pouco que Hugo, Cláudia e Vitor trouxeram aqui sobre o tema de como são urgentes as nossas demandas no tempo de hoje. O povo do rio Tocantins hoje também vem travando uma luta hercúlea contra os desmandos e a construção de uma hidrovia, de um projeto de barragens que vem desde a época da ditadura militar, que, para vocês terem ideia, no rio Tocantins, me lembrou um pouco aqui a história de como o capitalismo usufrui, explora e toma essas terras. No rio Tocantins foi construída em 1970 uma barragem para uma hidrelétrica, que é uma das maiores do país, a hidrelétrica de Tucuruí. Para vocês terem ideia, a população local de Tucuruí, ou seja, quem vivia literalmente aos pés da barragem da hidrelétrica, só foi ter energia elétrica há pouquíssimos anos atrás. As pessoas passaram décadas com seu pescado morto, as suas plantas mortas, etc. Mais ou menos o que era um pouco esse tipo de projeto que o capitalismo sempre tentou e ainda tenta de ocupação das nossas matas e florestas e rios. Tudo isso está dentro dessa revista. Mais uma vez, eu quero lembrar, a gente está aqui para vender essa revista, então, por favor, nos ajudem em comprar, divulgar, comprar de presente para o Dia das Mães, para os seus companheiros e companheiras, porque é parte de um trabalho militante, um trabalho político de divulgação das ideias socialistas e daquilo que é o nosso objetivo. A gente vai ter outras atividades aqui. A gente até queria tentar abrir para uma conversa, etc. Mas eu vou sugerir que a gente converse individualmente, assim, vocês não procurem, a gente fica aqui mais um tempinho, todos nós, porque a gente tem mais mesas hoje, tem mais duas atividades muito legais aqui no ateliê. A próxima é sobre subjetividades do capitalismo tardio, com Eribaldo, Gustavo e Maíra. Então, é uma mesa que vai ter agora, e depois tem mais uma que vai ser anunciada aqui lá para mais perto das 19 horas. Eu não sei, eu acho que a gente podia ir encerrando pelo horário, mas eu queria muito agradecer ao Gregório Gananian, Vitor Marques, Cláudia Horn, Hugo Albuquerque, todos vocês. Viva o socialismo! Lembrem-se que a nossa tarefa não é só de tirar o Bolsonaro do poder, mas de salvar o planeta, e para isso só existe uma alternativa, que é o caminho da classe trabalhadora e da luta de todos os povos da nossa terra, da Amazônia ou aqui das cidades. Obrigada a todos e boa noite.